Eu poderia ter chamado este vídeo, o mandamento mais consistente de Jesus. Ou o mandamento mais fundamental de Jesus. Mas eu escolhi o mandamento mais odiado. Os outros títulos podem se referir ao mandamento mais importante. Isto é, o mandamento de amar a Deus com tudo e amar os outros. A maioria das pessoas se sente bem ao falar sobre amor. Você não poderia dizer que o mundo odeia o mandamento de amar a Deus e ao próximo. No entanto, a verdade é que pouco ou nada é feito para praticar esse mandamento do amor. E muitas vezes as poucas coisas aparentemente amorosas que fazemos de tempos em tempos. Na verdade, eles fazem parte de uma demonstração de nossa própria justiça. O que torna o tema deste vídeo tão odiado é que ele vai para a praticidade do amor. É quando chega o momento da verdade. Este tema expõe a total falta de amor que as igrejas de hoje têm por Deus e seus vizinhos. Se você desafiar alguém com esse mandamento, o que estou prestes a compartilhar neste vídeo, eles provavelmente nunca mais entrarão em contato com você. É assim que esse mandamento é odiado. Em alguns minutos, você pode começar a se sentir da mesma maneira, então esteja preparado. Também observarei quão fundamental é esse mandamento. Bem como sua consistência. Com consistência, quero dizer, há muitas passagens nas Escrituras que apontam para o mesmo tópico em geral. Especialmente nos ensinamentos de Jesus. Não é uma única passagem isolada retirada de contexto daqui ou dali. É por isso que peço constantemente às pessoas que leiam tudo o que Jesus ensina com um coração sincero e aberto. Eles não precisam que eu os examine. Eu sei que sem nenhuma orientação minha ou de qualquer outra pessoa. Eles cumpriram esse requisito repetidamente de uma maneira ou de outra em quase todas as páginas dos Evangelhos. No meio do Sermão da Montanha, Jesus fala sobre nossos olhos. Ele diz que se houver alguma escuridão em nossos olhos, então todo o nosso corpo estará na escuridão. Ou seja, Jesus estava falando metaforicamente sobre algo que é fundamental para tudo o que fazemos como cristãos. Se não entendermos bem essa questão, tudo o que fizermos ou dissermos como crentes nos afetará. E não seremos úteis a Deus. E então eu vejo praticamente todas as igrejas que conhecemos hoje. Eles estão presos no pântano da inutilidade. Porque eles ignoraram esse mandamento, o mandamento mais fundamental, consistente e mais odiado dos ensinamentos de Jesus. Agora, a passagem que mencionei sobre os olhos, poderia se referir a qualquer coisa. Mas há algo que está fundamentalmente errado com as igrejas de hoje. E por causa desse erro, acaba invalidando tudo o mais que as igrejas fazem. Mas qual é esse erro? Talvez seja a falta de melhores edifícios religiosos que está enfraquecendo as duas igrejas hoje. Você acha? Ou talvez seja algo mais espiritual, como as pessoas não leem a Bíblia o suficiente. Pode ser que sua teologia esteja errada. Ou talvez eles não tenham reuniões de oração suficientes. O que você acha que é a razão pela qual mesmo as igrejas mais bem-sucedidas parecem ter? Eles são tão ineficazes e espiritualmente quentes. Bem, vejamos o contexto dessa passagem. Vejamos os versículos antes e depois do que Jesus disse sobre os olhos e a luz do corpo. Aqui, no centro do Sermão da Montanha, acho que Jesus nos mostra a esquina da pedra angular. O lugar onde devemos começar se quisermos colocar tudo o que se segue em sua perspectiva correta. Estamos chamando a atenção para o que poderíamos chamar de raiz de todos os males. A fonte de todos os nossos problemas, a barreira para o verdadeiro reavivamento global. Vamos começar com os 2 versículos encontrados antes do exemplo sobre o olho. Não faça tesouros aqui na terra, onde traça e urina corrompem, e onde ladrões minam e roubam. Mas torne-se tesouros no céu, onde nem a mariposa nem a urina corrompem, e onde ladrões não minam ou roubam.
Porque onde está o seu tesouro, também haverá seu coração. Você já ouviu alguém dizer, Deus conhece meu coração? Quando você foi criticado de alguma forma? Bem, aqui nestes versos, Jesus nos dá a chave para discernir por nós mesmos onde está o coração de uma pessoa. Você só precisa olhar para onde seu dinheiro está indo. Seu coração está aqui, ou aqui, ou aqui. É verdade que Deus conhece seu coração, mas não é tão difícil para o resto de nós ver onde está seu coração também. Agora, vamos ler o versículo 24, que é o que se segue depois do que Jesus disse sobre os olhos. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou ele vai odiar um e amar o outro, ou estimar um e menosprezar o outro. Você não pode servir a Deus e riqueza. Você já se perguntou por que Jesus não disse que não pode servir a Deus e ao diabo? Porque ele usou dinheiro e riqueza como o outro mestre que compete por nosso serviço. Eu acredito que Jesus expõe algo tão fundamental à nossa fé em Deus que até hoje, você quase tem que cochichar se ainda pode mencionar. Por causa de quanta fúria ele gera quando é mencionado. No jardim do Éden, não havia dinheiro, no céu também não haverá dinheiro. Mas em algum momento da história, o dinheiro se tornou quase sinônimo de vida. Sem dinheiro você não é nada, e com ele você é tudo. Basta perguntar a Donald Trump. Ele lhe dirá claramente. Quando as pessoas perguntam como você ganha a vida, do que estão falando? Você está falando sobre servir a Deus, você está falando em fazer trabalho voluntário ou ajudar os pobres. Não, eles estão falando sobre como você ganha dinheiro. Se você não tem um meio de vida visível, então, na mente deles, você simplesmente não está vivendo. Observe também que aqui Jesus usa a palavra servir e não adorar. Embora muitas pessoas gostem de fingir que ele disse isso, para que eles possam dizer em resposta a este ensino: bem, você pode trabalhar para Deus e dinheiro ao mesmo tempo, desde que não ame dinheiro. Mas trabalhar por dinheiro é servir dinheiro. Paulo disse, você não sabe que alguém que obedece, é escravo disso. Então, a quem obedecemos? Temos muitas doutrinas que nos ensinam a não tentar demais obedecer a Jesus. Ao mesmo tempo em que as igrejas enfatizam que as crianças devem obedecer aos pais, que os membros da igreja obedecem aos mais velhos, que todos obedecem às leis do Estado. E especialmente que os funcionários obedeçam a tudo o que seus empregadores lhes dizem, como uma maneira de dar testemunho, eles chamam. Mas o que você está dando testemunho ao seu empregador e aos seus colegas de trabalho, quando eles veem você trabalhar tanto pelo dinheiro? Eles não estão vendo que por toda a sua conversa sobre Deus, que sua fé está realmente em dinheiro e todo esse dinheiro pode comprar você. Deus recebe as sobras. Aos sábados ou domingos pela manhã, e talvez na quarta-feira à noite para acompanhá-lo a orar ou ler a Bíblia com outras pessoas. A menos, é claro, que o chefe, seu verdadeiro mestre o chame para ir trabalhar horas extras. Onde quer que você olhe, as igrejas dizem para você ir e ganhar muito dinheiro. Ah, sim, e não se esqueça de dar-lhes algum dinheiro. Você já reparou que as igrejas que mais pregam o materialismo são as que mais crescem hoje? Isso não diz muito sobre a condição espiritual do mundo moderno. De fato, é uma das evidências mais convincentes da depravação total das igrejas de hoje. Algumas igrejas falaram contra o evangelho herético da prosperidade. Mas após um exame mais detalhado, você verá que essas igrejas também estão procurando uma maneira mais sutil de justificar o materialismo. Mesmo as igrejas que dizem, não temos um pastor a quem pagamos salários. Eles estão dizendo que todos, inclusive o pastor, pararam de trabalhar para Deus em tempo integral, para que todos se concentrem em ter empregos seculares para obter seu próprio dinheiro.
Igreja para essas pessoas é apenas um hobby para depois que eles terminarem de trabalhar pelo dinheiro. Agora, deixe-me perguntar, você conhece alguma igreja que lançou alguém para servir riquezas? A verdade é que quanto mais pessoas tiverem riqueza, mais serão acolhidas em qualquer uma dessas igrejas. Eles são grandes, pequenos ou médios. Alguém reclamou recentemente que eu exponho como as igrejas são ruins, quando eu deveria me concentrar em ensinar João 3,16. Acredite, eu gosto de ensinar sobre João 3,16. Mas o problema disso é que não consigo encontrar ninguém, dentro ou fora de igrejas que têm tanto interesse na vida eterna quanto em seus trabalhos. E as riquezas temporárias que eles lhes dão. Vi que as pessoas nunca conheceram o unigênito Filho de Deus. Portanto, a única coisa em que eles podem acreditar é em alguma falsificação do que Jesus ensinou. Mas não importa, eu vou compartilhar o John 3,16 agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse é Jesus, o mesmo Jesus que pregou aquele grande sermão no monte que eu citei antes. Quem diz que você não pode trabalhar para ele e para a riqueza ao mesmo tempo? Apenas um chefe, apenas um provedor. Você aprenderá a odiar ou menosprezar o outro, qual dos dois você escolherá? Para que todos que nele acreditam. Você acredita no que Jesus diz, ou você o substituiu por alguma oração mágica, alguma promessa vazia de que se você diz que Ele é seu Salvador, então, tudo é feito, assinado, lacrado e entregue? Jesus está pedindo para você acreditar nele hoje, agora. Não perca, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro Jesus, aquele da Bíblia. Não o Jesus do qual seu pastor falou com você. O verdadeiro Jesus que prometeu que, se você obedecer ao que ele diz no Sermão da Montanha, sua casa nunca vai cair. E o mesmo Jesus que prometeu que se você ouvir esse sermão e não obedecer o que ele diz, sua casa será destruída quando as tempestades de testes de vida e morte chegarem. Você quer a vida eterna? Então faça o que Jesus diz, e jogue fora imitações e falsificações baratas. Jesus disse que nosso Pai Celestial nos alimentará se pararmos de trabalhar pela comida que perece. E começamos a buscar seu reino e sua justiça. Da mesma maneira que seus primeiros seguidores fizeram. Eles deixaram o emprego e o seguiram. Os primeiros cristãos venderam todos os seus bens, e colocaram o produto aos pés dos apóstolos. E eles moravam juntos todos os dias da semana, proclamando as boas novas através do seu modo de vida. Você acredita em Jesus? Você acha que o Pai dele irá alimentá-lo e vestir você se você parar de se preocupar com comida e roupa, e, em vez disso, construir seu reino? Se você não pode acreditar em Deus por algo tão pequeno assim, como você pode acreditar que ele ressuscitará seu cadáver podre quando ele voltar? Jesus diz que, quando voltar, terá vergonha de todos aqueles que se envergonharam de seus ensinamentos. Hoje você já ouviu algumas das coisas mais desafiadoras que Jesus ensinou. Você fica animado. Você quer viver em um mundo onde todos trabalhem de graça, servir aos outros e onde Deus cuida de nós individual e socialmente? Ou você tem vergonha de uma coisa dessas? Você tem vergonha do que Jesus disse? Infelizmente, quase ninguém está em 1 milhão preparado para levar a sério as palavras de Jesus. Embora possamos ver isso em sua vida e na vida de todos os primeiros cristãos, que receber Jesus significa entregar tudo a seus pés, muito literalmente. Jesus disse que os pagãos do mundo são os que se importam com onde conseguirão dinheiro para comida e roupas. Ele disse que o que diferencia seus discípulos é nossa disposição confiar em nosso Pai Celestial, enquanto pregamos sua mensagem em todo o mundo em obediência a Ele. Quero comentar uma frase específica de João 3:16. É a frase para todos que acreditam, todos aqueles. Devemos considerar que o que Jesus disse a Nicodemos foi apenas para Nicodemos? Foi algo especial para Nicodemos ou algo para toda a humanidade?
A frase todos nos mostra que é algo que se aplica a todos nós. Agora, vejamos outro versículo com uma frase tão universal quanto essa. Pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Então, qualquer um de vocês que não desiste de tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Onde está essa pregação hoje? As igrejas contradizem cada palavra desse versículo. Não apenas, dizem eles, ele só disse ao jovem rico. Mentira, ele também ensinou seus discípulos. Ele mostrou aos fariseus. Ele ensinou às multidões. E seus discípulos o ensinaram às milhares de pessoas que se uniram à igreja no livro de Atos. Não desista literalmente, eles dizem, você só precisa imaginar desistir, em seu coração. Você pode salvar tudo o que possui, você precisa. Além disso, seria bobagem deixar tudo literalmente. Como você poderia fazer algo por Deus se não tivesse todas essas coisas? Outra mentira. Pergunta a si mesmo, o que as igrejas estão fazendo agora com sua riqueza? Menos de 1% de cada $100 dados em qualquer igreja. Atinge a boca dos famintos do mundo. E você mesmo não está se escravizando ao seu trabalho para poder ajudar os pobres. De fato, a maioria de vocês está fazendo isso para pagar as contas e dívidas que adquiriu. Porque eles não podiam esperar que Deus provesse os fundos necessários para satisfazer seu materialismo. Oh não, nem tudo, eles dizem, não desista de tudo o que possui, mas apenas 10% ou 20 ou 50%. Ou o que dizer das pessoas milionárias que deram 90%? Certamente eles sabem melhor que Jesus sobre como as coisas devem ser feitas. Coloque algo na oferta e isso é suficiente. Mas devo dizer novamente que é uma mentira. Deus pode devolver algo para nós depois de liberá-lo. Mas, mesmo assim, nos desafiará repetidamente a liberar tudo novamente. Apenas para experimentar sua provisão milagrosa. Sua casa, seu carro, sua conta bancária, todos os seus bens. Renuncie a tudo. Você não pode ser meu discípulo, eles não dizem, ele está apenas falando sobre pessoas específicas. Algumas pessoas se sentem chamadas a desistir de tudo como seus 12 discípulos, e isso é maravilhoso. Mas não somos todos discípulos. Podemos ir para o céu sem ter que ser discípulos. Mas isso é outra mentira, os 12 eram apóstolos, mas todos os primeiros cristãos eram discípulos. A Bíblia diz que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Cristão é o termo que usamos mais hoje. Mas discípulo é a palavra usada nos tempos bíblicos. Então Jesus está dizendo que você não pode ser cristão se não desistir de tudo o que possui. Você entende o que estou lhe dizendo? E você percebe que não sou só eu quem está dizendo isso. Venha todos, receba seu Senhor, o unigênito Filho de Deus. Peça a Ele para entrar no seu coração, aproxime-se e receba-o e tudo o que Ele disse a você, a mim e a todos os outros neste planeta. Mas faça isso com total conhecimento do que Ele exige de seus seguidores. Se você não pode fazer isso, agora que ouviu o que Ele disse, então, tenha a coragem de admitir que você não é cristão, você não é um dos discípulos dele. Você ainda não nasceu de novo, você não é cheio do seu espírito. Você foi vendido, em vez disso, uma falsificação diluída. Eu lhe mostrei hoje o que o verdadeiro Jesus, o Jesus histórico. O Jesus da Bíblia requer seus seguidores. E eu sei que muitos de vocês rejeitaram essa mensagem. Alguns de vocês escreveram para mim para me elogiar por dizer a verdade sobre o que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Mas e essa questão importante? E esse raio que está nos olhos de quase todas as pessoas que frequentam uma igreja? O que você vai fazer com isso? Você pode me enviar um e-mail, mas realmente precisa se comunicar com Deus. Diga a Ele tudo o que você pensa sobre este tópico. Diga a Ele, se você quiser, que o que eu disse é levar ao extremo. Que Jesus nunca quis que o levássemos tão a sério.
Ou diga a ele que, se você quiser fazer a coisa certa, que você está preparado para liberar tudo para se tornar um de seus filhos. A Bíblia diz que Jesus veio ao seu povo e este o rejeitou. Isso aconteceu com os judeus. E assim está acontecendo agora com as igrejas. Eles rejeitaram. Mas a Escrita também diz que todos que o receberam, Ele lhes deu poder para serem filhos de Deus. Você está preparado para aceitar o verdadeiro Jesus hoje? Deus está construindo um exército espiritual, irmãos e irmãs. Vale mais do que tudo o que você possui. Vale mais do que todos os seus entes queridos. Vale ainda mais do que sua própria vida. Você está pronto para fazer parte disso? Espero sua resposta. Se você ainda não o fez, assine o canal e compartilhe esses vídeos com outras pessoas, em seus blogs e redes sociais. Configure sua assinatura para receber notificações para ser informado sobre novos vídeos. Mais do que tudo, assine Jesus Cristo e siga suas instruções a partir de hoje. Obrigado por escutar. Hola, Jesús. ¡Oh, Jesús! ¡Qué honor de recibir tu llamada! Sí, me encanta lo que tú y tus discípulos hacen. Tus enseñanzas son maravillosas. ¿Qué? ¿Yo? ¿En serio? Me encantaría trabajar para ti, pero lo que pasa, bueno, es que... Si no fuera por tener que estudiar, si no fuera por querer prosperar, si no tuviera que ayudar mi papá, yo también te seguiría, Señor. Si no me hubieran dado la promoción, si no tuviera distinta religión, si no costara tanto la decisión, yo también te seguiría, Señor. Hay tantas cosas que me llaman la atención y no quiero desatarme así nomás. Tú no entiendes, Jesús, esta situación, así que aguántatela, porque hasta que yo me sienta listo, me tendrás que esperar. Lo que pasa, Jesús, es que viniste en un mal momento. Si me hubieras llamado antes, cuando no tenía la carrera, los chicos y todo lo demás, entonces sí, quizás te podría ayudar, pero ahora tengo otras responsabilidades. Si mi vida no fuera tan feliz, si no tuviera otro lugar donde ir, si a mi esposa le gustara venir, yo también te seguiría, Señor. Si mis hijos no quisieran jugar PlayStation, si no tendría que cambiar de lugar, si mis amigos no me iban a juzgar, yo también te seguiría, Señor. Hay tantas cosas que me llaman la atención y no quiero desatarme así nomás. Tú no entiendes, Jesús, esta situación, así que aguántatela, porque hasta que yo me sienta listo, me tendrás que esperar. Espero que entiendas, Jesús. Los tiempos han cambiado. No creo que se pueda vivir por fe hoy en día como hacían ustedes, ¿qué? ¿Hace 2000 años? A ver, espera un segundito que alguien me está llamando. Jesús, ¿me esperas un segundito, por favor?